Olá, amigos do Jornal Taperá, olá você que nos acompanha aqui no site do Jornal Taperá e nas redes sociais. Estamos aqui com essa entrevista do Jornal do Meio-Dia, à segunda-feira. Esta entrevista está sendo gravada hoje, quinta-feira, dia 19 de março, aqui no Hospital Nossa Senhora do Monte Serrate. Estamos aqui com o Dr. Renato Cassani, a quem a gente agradece a gentileza, o carinho de estar nos atendendo, para a gente estar falando sobre a questão do coronavírus. Doutor Renato, antes da gente entrar na parte técnica, que vocês estão tomando decisões aqui no Instituto, aqui no hospital, eu gostaria de saber o seguinte: o senhor tem 61 anos de idade, o senhor estava me contando que é hipertenso. O cidadão, o pai de família, o marido, o homem, o ser humano, Renato, você está preocupado com essa questão do coronavírus? Sem dúvida. Inicialmente, queria agradecer a oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto mundial, que infelizmente chegou ao nosso país. É um assunto preocupante. A gente sabe que os índices de letalidade aumentam muito. Essa estatística é mundial, acima de 60 anos, como está sendo divulgado por todas as redes, né? Televisão, jornal e rádio. Então, acima de 60 anos, pessoas hipertensas, diabéticas, com problemas cardíacos, com doenças que causem baixa imunidade, como doenças oncológicas, gestantes, crianças, a gente tem que tomar muito cuidado. Com relação à minha família, que estava falando, os meus filhos são médicos e eles têm se preocupado muito comigo, pelo fato de eu estar exposto a isso. Mas, infelizmente, na nossa profissão, a gente tem que encarar esse desafio, né? Não tem como fugir disso. A minha mãe, por exemplo, tem 82 anos, então os cuidados que nós, da minha família, estamos tendo, a gente se manter afastado dela, justamente para não levar essa contaminação até a casa de uma pessoa idosa, né? E que argumentos você, o filho, não você, o médico, tem usado com a tua mãe para mantê-la calma e orientada a respeito desse momento difícil? Eu acho que é difícil você conseguir manter todos calmos, depende muito da personalidade de cada pessoa. Eu, particularmente, sou muito tranquilo. O argumento que a gente usa é justamente que o vírus, ele está no ar, ele se dissemina através do contato, através da saliva, e que a distância, infelizmente, nesse momento é fundamental, né? Evitar aglomeração, evitar festas, né? Aproveitando a oportunidade, a gente até solicita que as pessoas venham ao hospital só em caso realmente de necessidade, né? Evitem aglomerações em sala de espera, para evitar esse tipo de proliferação do vírus. Tá, trazendo a questão aqui para a gestão do Hospital Nossa Senhora do Monte Serrate, onde o senhor é um dos responsáveis, de imediato, a partir desta quinta-feira, que essa entrevista está sendo gravada, dia 19 de março, que medidas o Instituto, junto com a Prefeitura, vocês acordaram e que estão sendo tomadas, primeiramente para evitar ou dificultar a disseminação do vírus dentro do hospital? Então, conforme eu acabei de comentar, a gente está solicitando à população que venha o mínimo possível ao hospital, só em casos de urgência e emergência. Com relação à infecção do corona, o que a gente sugere, e é o que está sendo difundido, com ampla orientação dos infectologistas do nosso país, em casos em que o paciente tenha uma febre, um quadro gripal ou um resfriado, não se dirigir ao hospital, ficar em casa, ficar em isolamento, e vir ao hospital em casos em que haja uma insuficiência respiratória. Daí é importante vir até aqui. Com relação às condutas que nós estamos tomando juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Prefeitura e com o IBDH, as condutas principais são a gente está tentando diminuir um pouco o fluxo de pessoas a esse hospital, mudando os horários de visita em UTI, contendo um pouco o número de visitantes, o número de visitas nas clínicas. Estamos só aguardando uma orientação do governo do estado de São Paulo para a gente poder provavelmente
fechar o AME através das consultas que vêm da região e as cirurgias eletivas do SUS e as cirurgias eletivas do AME, ou seja, nós faríamos, a exemplo dos grandes hospitais do estado de São Paulo, só faríamos cirurgias de urgência e emergência. Em média, quantas cirurgias são realizadas no AME e no Hospital de Salto? Entre médias e baixa complexidade, uma média de 600 por mês. Quantos leitos há à disposição aqui no Hospital de Salto e também na UTI? E que ações vocês estão tomando a partir desta quinta-feira, dia 19 de março, quando esta entrevista foi gravada? Que medidas que vocês estão tomando para adequar a rede pública? Porque a previsão bastante realista do Ministério da Saúde é que vai haver uma explosão de casos cada vez maior aí nos próximos 50, 60 dias. A gente está num pico no crescimento dos casos de coronavírus. Quantos leitos há em Salto e quantos estão sendo reservados para esse fim? Exatamente. Então, uma das ideias que está sendo preconizada pelo Ministério da Saúde é exatamente a gente limitar os leitos de cirurgias eletivas para você poder ficar preparado para eventuais internações. Então, hoje no hospital nós contamos com 80 leitos, nós temos 10 leitos de UTI. Com uma reunião que foi feita essa semana com o corpo clínico e já com a Secretaria de Saúde, nós vamos pleitear mais 10 leitos de UTI, que se Deus quiser nós não vamos precisar, mas vamos ficar com eles prontos. Então seriam 10 leitos que nós já temos e mais 10 leitos de UTI com todo o equipamento para intubação, para parte respiratória. A partir de segunda-feira, a nossa programação é começar uma triagem no pronto-socorro. Todo paciente que chegar com um quadro gripal ou com febre, ele vai ser atendido vai ser isolado em outro local até ser afastada a hipótese. Queria aproveitar a oportunidade para orientar a população que o exame, que é a SWAB, que é coletado pela saliva, é um exame que ele não é feito, não é só em Salto, é no estado inteiro. Ele é mandado para o Instituto Adolfo Lutz. E isso demora, em média, de 7 a 10 dias para a gente ter o resultado. Então, não adianta, por exemplo, a população ficar desesperada e querer ver o resultado na hora, porque não existe. Tá? Ele tem um tempo para a gente ter esse retorno. A gente convive numa época de impaciência. É comum a minha dor ser a dor mais grave, mais urgente do mundo. É comum a impaciência no trato com quem está ali nos servindo. Ainda mais nessa época preocupante de preocupação mundial, doutor, a pessoa que chegar ao pronto-socorro, seja um serviço público ou privado, compete a ele saber que do outro lado ali tem um ser humano que, entre aspas, está na linha de frente da guerra? Sem dúvida, né? O Conselho Federal de Medicina tem se debatido muito nisso. Inclusive todas as pessoas da recepção do hospital, todas as pessoas que têm contato direto com os pacientes, desde anteontem já estão usando máscaras para proteção. A gente solicita a gentileza de que a população colabore também, né? Que esses funcionários, esses colaboradores estão expostos muito mais do que a população à contaminação. E ter paciência, tranquilidade. É o que eu falo. É uma coisa preocupante, não podemos achar que não é nada, porque é grave, porém, sem histeria, sem correria, com calma, nós vamos conseguir passar essa fase. A vantagem do Brasil, na minha opinião, é que está sendo feito um trabalho de prevenção muito importante, que, por exemplo, na Itália não houve esse tempo hábil, né? Então, eu acho que a gente está aprendendo com os erros de outros locais para tentar se precaver de uma infestação maior. A contaminação vai existir, o que a gente quer é minimizar os efeitos através dos pacientes doentes, mas o importante é o Hospital Nossa Senhora do Monte Serra, ele está pronto com equipamentos adequados caso esses pacientes cheguem até a gente. O kit de coleta
da amostra para exame laboratorial aqui em Salto, o volume desses kits é suficiente? Está sendo reforçado esses kits? Não, por enquanto está sendo suficiente. Doutor Renato, para a gente, infelizmente, o tema é muito amplo, a gente gostaria de estar fazendo uma transmissão ao vivo com o senhor para que mais gente se conscientize. Eu gostaria que o senhor, nessa última questão, fizesse o encerramento dizendo o seguinte: se dirigindo ao saltense, ao público-alvo do Instituto, do hospital aqui de Salto, as pessoas que o senhor atende, há motivo para ficar preocupado, histeria? Que cuidados básicos, para a gente estar encerrando e repetindo, que cuidados básicos cada um de nós devemos tomar para que essa ameaça passe o mais rápido possível? O fundamental, na minha opinião, é o que eu já disse, inclusive, é manter a calma, sem histeria, certo? Compareça ao hospital em casos de insuficiência respiratória. Começou a ter falta de ar, com febre? Venha. É gripe, nariz escorrendo, uma dorzinha de garganta? Fique em casa, certo? E o fundamental são as coisas do dia a dia, né? Que já está sendo muito difundido. Lavar as mãos constantemente. Pôs a mão numa mesa, lava a mão. Se você tiver com estado gripal, está em casa, se isole. Não use o mesmo copo, não use o mesmo talher, toalha separada. Ou seja, cuidados de higiene pessoal com um pouco mais rigorosos do que o normal. Lavar as mãos direto, certo? Com água e sabonete. E se tiver álcool gel também. Mas o fundamental é lavar a mão com água e sabonete. O senhor é médico há quantos anos? Eu me formei em 1983, então faz tempo, né? O senhor já vivenciou uma época tão preocupante quanto essa? Ou já vivemos outra crise tão preocupante quanto essa? Não. Essa, sem dúvida, é a pior fase que eu passo em termos de preocupação. E pelo cargo que eu ocupo, a responsabilidade é grande, porque a gente tem que ter as medidas corretas no momento correto, e eu torno a salientar com calma, né? Acredito que tudo vai passar. Depende muito da gente, a responsabilidade nossa para que acabe logo esse surto. A gente agradece, curte aí essa entrevista com o Dr. Renato, que foi gravada no dia 19 de março aqui no hospital. Faça a sua parte para que todos nós possamos sair dessa o quanto antes. Muito obrigado. Obrigado, não, você corta. Querido, senhor.